desejo através desse vídeo é que assim que você saia, você nunca mais se humilhe por nada e nem por ninguém. Tem muita gente que ainda confunde humildade com humilhação. E justamente por esse motivo, vive se diminuindo para caber em lugares que não foi chamado para estar. Pega seu cafezinho porque a conversa aqui vai ser longa. Hoje eu quero que você entenda que existe um grande abismo entre você ser humilde e se humilhar. Um é virtude e o outro é uma escravidão emocional. Me diz quantas vezes você já implorou por amor, por atenção, por ser reconhecida e foi simplesmente ignorada ou ignorado. Me diz quantas vezes você já implorou por amor, por atenção, por reconhecimento, quantas vezes você já se esforçou para ser vista, para ser reconhecida, para ser escolhida de fato e mesmo assim foi ignorada, foi ignorado. Quando isso acontece, na maioria das vezes as pessoas tendem a acreditar que o problema são elas e na verdade não é. Me deixa dizer isso agora com toda a autoridade que o Espírito Santo me dá. Não é você que vale pouco, mas sim o outro que não enxerga valor em você, na sua pessoa. E quando alguém não enxerga esse valor, não é o seu papel provar para essa pessoa que você realmente tem valor, porque quem é filho já nasceu digno. Porque quem realmente precisa provar que é digno de tal esforço, de tal reconhecimento, de tal valor, já esqueceu qual é o propósito da vida e já esqueceu que é filho. Cara, Jesus lavou os pés dos discípulos, mas nunca esqueceu quem era. Ele serviu, mas nunca se curvou à manipulação. Ele se abaixou por amor. Você precisa entender que não foi por carência, por chamar a atenção das pessoas ao redor dele. Isso é humildade. Fazer algo que é grande sem parecer que é grande. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, já diz o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E já conectando esses dois assuntos, tem uma oração que eu acho muito linda, que é Jesus manso e humilde de coração. Fazer com que o nosso coração seja semelhante ao vosso. Se eu não me engano, é assim mesmo. Portanto, a humildade é a força sobre o controle, é você ter controle de si mesma e ser humilde sem que as pessoas precisem ver. Epícteto dizia que ninguém pode te humilhar sem o seu consentimento. E isso quer dizer que a dor que o outro causa em você só vai fazer sentido se você realmente precisar da aprovação desse outro, dessa pessoa. A mente viciada em aprovação, ela vive em estado de alerta. Ela vive buscando micro recompensas para se sentir viva, para sentir que existe. Essas micro recompensas não são micro recompensas mentais dela mesma, consigo mesma. São micro recompensas sociais de outras pessoas. Se as pessoas aprovarem ela, portanto, ela existe. Se não, caso contrário, não existe. Cada curtida que essa pessoa recebe, cada mensagem falando sobre ela e sobre o quanto ela é boa, é como se fosse uma fonte de dopamina, mas é aquela fonte de dopamina barata, que não vai adiantar nada na vida dela, não vai resolver nada. Ela só tá, assim, muito alegre com a opinião de outras pessoas sobre quem ela acha que é. Portanto, se fulana falou que ela é boa, ela vai achar que ela é boa. Agora, se fulana falou que ela é ruim, ela vai achar que é ruim. Se o negócio dela tá indo bem e a fulana tá achando que tá indo mal, ela vai falar: seu negócio tá péssimo, está indo muito mal e você vai falir. Seu negócio vai falir e ela não tem autoconfiança nela mesma, vai acreditar que o negócio dela vai falir sem saber quais são as verdades por trás. E você sabe o que acontece quando isso falta? O cérebro ativa automaticamente o sistema de rejeição. E a pessoa começa a se humilhar para se sentir aceita. E na maioria das vezes que você se humilha, tanto para vender quanto para entrar dentro de um novo ciclo ou então continuar com alguma pessoa dentro de um relacionamento, é porque você não está recebendo mais do que você recebia antes, mas você quer a atenção daquela pessoa e a partir desse momento o seu cérebro já não está entendendo mais nada. Ele está criando aquele ciclo de repetição, ele está ativando o sistema de rejeição automaticamente e dentro da sua própria mente, se você não reprogramar esse cérebro automaticamente, você vai acreditar que você realmente precisa da aprovação daquela pessoa, que você precisa se humilhar para caber dentro do mundinho dela. É a mesma coisa. Quando a gente fala sobre vendas, você precisa entender que a venda não é solução para você, não é benéfica para quem está vendendo, mas sim para quem está comprando. Portanto, se é benéfica para quem está comprando, se fulana de tal, se o seu cliente específico não fechou com você, você vai se humilhar porque esse fulano não fechou com você? Se a sua venda é uma entrega de uma solução para ela, quem é que sai perdendo nessa história? Se você realmente sabe o seu valor, agora em questão de relacionamento, em caber em grupinhos que não fazem nenhuma questão de você. Se você entende que a sua amizade tem valor porque você tem as suas qualidades, mesmo você sendo uma pessoa muito ruim, você tem as suas qualidades, por que é que você vai se humilhar para caber dentro de um potinho, sendo que um Deus morreu por você? Sendo que um homem sofreu na terra por você, carregou uma cruz por você, pregaram pregos, foi torturado
O homem mais perfeito que já pisou nessa terra foi torturado, foi... Gente, tá consumado. Simplesmente fizeram tudo de ruim que quiseram com Jesus e ele morreu por você. Ele não ligou pra isso. O seu valor precisa estar relacionado a isso. A morte dele, sendo filha dele, sendo filho dele. Em questão de relacionamento, a fulana não quer mais falar comigo. Tudo bem, eu sei muito bem do meu valor justamente porque um Deus morreu por mim. Um Deus desceu, encarnou e morreu, sofreu, teve uma vida horrível. Fizeram tudo que quiseram de ruim com ele e ele morreu por mim. Mesmo assim, ele não desistiu de mim. Ele foi manso e humilde de coração para aceitar tudo de bom grado. E ele não pensou em momento algum no que as outras pessoas estavam achando dele. Ele não pensou em momento algum no bem próprio dele. Ele simplesmente entregou a solução que a humanidade precisava. E isso em quesito de venda é a mesma coisa. Você vai entregar a solução para a pessoa não quis, ela não soube do seu valor, tá tudo bem, você precisa se respeitar porque você sabe qual é o seu valor. Em questão de relacionamento, eu não aceito nenhuma pessoa vir falar para mim: "Ah, Camille, eu tô super mal agora, eu estou me humilhando para caber dentro desse grupo porque as pessoas não estão vendo o meu valor, eu preciso mostrar o meu valor para ela". Cara, você vale muito. Você vale um Deus crucificado. Como você não tem valor? Não entra na minha cabeça. A humilhação, ela nasce automaticamente da dependência emocional que você tem nas pessoas. Quando você não tem dependência emocional naquilo que te deu vida, ou então uma dependência boa em si mesma, você vai aceitar qualquer tipo de atenção que as pessoas te derem. Porque o seu cérebro ele não vai saber distinguir o que é carinho, o que é verdade, o que é atenção, quando você já é viciada na recompensa significativa social, que é a recompensa daquela pessoa, trazendo toda hora elogio, mostrando que você é boa. É basicamente você jogar o seu destino na vida daquela pessoa. Se você fez algo de bom pra ela, tá tudo bem, você é boa. Se você fez algo de ruim, você já não é boa. Com Deus não é assim. Com Deus não funciona desse jeito. Quando você se apega nele é diferente, ele sabe dos seus erros. Na maior forma que pudesse adequá-lo ao pecado. Ele não pecou, mas ele desceu aqui como um humano. Ele soube muito bem o que foi ser humano. Ele viveu como um ser humano, então ele te entende, ele sabe muito bem o que você está sentindo. Mas se apegar a ele é a melhor coisa que você pode fazer para entender qual é o seu valor de fato. A pessoa que se humilha, no fundo, ela tem uma identidade rachada. Ela não sabe quais são os seus valores, ela não sabe quais são os seus princípios, ela não sabe qual é o propósito dela em quesito de vida profissional, de vida pessoal, em qualquer área. Ela não sabe de nada. Se ela tá se humilhando à toa é porque ela realmente tem uma identidade rachada. E essa identidade rachada que eu falo não é a pessoa em si, mas ela não sabe quem é ela em Deus. Ela não sabe que ela vive com ele, ela não sabe que ela é filha dele e identificada como filha dele. E por não saber quem ela é em Deus, ela vive tentando encontrar identidade no olhar dos outros, sendo que não vai funcionar dessa maneira, seja em vendas, em qualquer quesito. Eu espero muito bem que você esteja entendendo tudo que eu quero te passar. Mas você não vai encontrar identidade no olhar de ninguém, você vai encontrar julgamento, você vai encontrar crítica, que na maioria das vezes não é construtiva. Você vai encontrar o quê? Possa ser que você encontre amor no olhar dos outros, tudo bem, mas não chegue nas pessoas tentando mostrar o seu valor e tentando encontrar amor através dos olhares delas. Deus te criou a imagem e semelhança dele. E todas as vezes que você se diminui para caber em um emprego, em uma venda, para tentar fechar uma venda com aquele cliente que é abusado, que você não precisa dele, você sabe que você tem uma vida abundante e você pensa com escassez em questão de vendas porque você acha que você nunca mais vai ter uma oportunidade daquela, de fechar, sei lá, um contrato de 5 mil por mês com aquela pessoa, ou até mais, fechar um contrato de 10 mil para você entregar a solução para aquela pessoa, mas você sabe que quem vai sair prejudicada ou é a pessoa ou é você, porque aquela pessoa ela vai te dar trabalho, ela não vai querer aplicar. Eu mesma não vendo para quem eu sei que não está dentro do meu público-alvo. Você vai querer vender para aquela pessoa que vai te dar trabalho, que não te trata bem, que não é da hora, uma pessoa que não é legal. O que você quer com essa pessoa, cara? Entenda qual é o seu valor aqui. Todas as vezes que você se humilha para caber dentro da aprovação de alguém, ou então em lugares, você acaba esquecendo inconscientemente de que você não é o suficiente em Deus, você não é a imagem e semelhança do Criador. É como se você dissesse inconscientemente mesmo: a imagem de Deus em mim não é o suficiente. O valor dele não foi o suficiente para mim. Eu poderia trazer palavras muito mais tranquilas, mas nesse quesito, em questão de se humilhar para receber o mínimo, cara, eu preciso realmente entrar e falar a verdade e utilizar o poder que o Espírito Santo me deu. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, diz algo parecido com: vocês foram comprados com um alto preço. Portanto, não se tornem escravos dos homens.
Se tornar escravos dos homens pode ser emocionalmente e profissionalmente de diversas formas, mas a gente não enxerga. A gente não enxerga e nós precisamos começar a enxergar. Pausa para o café. Quando a mente é programada por rejeições repetidas e automaticamente ela cria um circuito chamado loop de subordinação. Isso quer dizer o seguinte: o seu cérebro automaticamente associa amor à submissão e afeto à dor. E o resultado é você se humilhando achando que é amor e na verdade não é. Isso na verdade é um trauma revivido. E em questão da renovação da nossa mente, entra muito bem nesse quesito. Eu vou deixar aqui embaixo um link sobre reprogramação mental, tornar a sua mente inabalável, porque ela cabe muito bem nesse quesito também. Nietzsche dizia que aquele que se ajoelha para todos não pode levantar diante de si mesmo. O que eu interpretei através dessa frase é o seguinte: quem precisa ficar mendigando afeto o tempo todo, esquece o poder de estar inteiro. A pessoa já não sabe nem se identificar, não sabe nem quem ela é, porque ela precisa estar 100% à mercê dos outros. Cara, eu preciso que você entenda que você foi chamada a viver com Deus, você foi chamada para ser imagem e semelhança dele e não viver à mercê de quem te oprime. Não para se submeter para as pessoas que não querem nada com você. Cara, é muito difícil falar sobre esse assunto de uma forma genérica, resumindo e além do mais, sem me emocionar, porque realmente é você imaginar, você ver a pessoa e estar na pele dela, entendendo o que ela tá sentindo e quem sofre mais nessa história, eu acredito que quem tem a espiritualidade muito bem desenvolvida, uma espiritualidade queimando no peito, sabe muito bem do que eu tô falando. Sabe que não tem como falar sobre isso e não se emocionar. Às vezes até ficar com raiva das coisas que acontecem com a gente. É muito difícil. Através do cristianismo, entendi que a rendição é liberdade. E a submissão sem discernimento verdadeiro é como se fosse uma prisão. Você entende que Jesus se entregou à vontade do Pai, seguindo a vontade do Pai, e não a vontade dos fariseus? Ele sabia muito bem do valor do silêncio, ele sabia muito bem do valor da entrega. Tanto que, antes de morrer, ele perguntou onde estava o pai dele, e, basicamente, resumido mesmo, e mesmo sentindo muita dor, mesmo lidando com as dores humanas, o pensamento humano e mundano, ele ainda disse: que seja feita a tua vontade, Pai. Por mais que eu não queira, afasta-te de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Não com essas palavras, mas basicamente isso. Em Atos capítulo 5, versículo 29, diz que nós precisamos obedecer a Deus antes que aos homens. Muitos confundem a bondade com a ausência de limites, mas isso é amor próprio. E o amor próprio, muito pelo contrário do que muitos dizem, é simplesmente o reflexo do amor de Deus por você. Quem não sabe dizer não ainda não entendeu o valor do sim que entrega, não entendeu qual é o propósito aqui, não entendeu qual é a solução. E isso cabe muito bem para vendas, muito bem. Cara, eu tô fazendo isso aqui com a minha alma, basicamente. Eu quero muito te ajudar, então eu preciso que você entenda e aplique isso na sua vida, porque não tem sentido alguém continuar se humilhando para qualquer coisa e entender que não tá certo. É uma vida sem sentido, não tem como você viver dessa maneira. Santo Agostinho dizia que o orgulho é a raiz do pecado, mas a autonegação sem propósito é o mesmo de que você morrer em vão. Não é virtude se perder para agradar outras pessoas. É uma desobediência disfarçada de mansidão. O cérebro cria conexões automaticamente entre comportamento e resultado. Portanto, todas as vezes que você se humilha e meio que diz inconscientemente: ah, eu aceito isso, eu aceito, ele reproduz e cria um circuito automático. Ah, funciona desse jeito. Vamos continuar assim, é assim que funciona, tem que funcionar desse jeito. Por isso que quebrar um padrão dessa maneira é doloroso pra caramba. Você tá literalmente reprogramando o seu cérebro. O que eu falei de reprogramação mental? Tem ali no próximo vídeo, você vai assistir logo depois desse. E todas as vezes que você se mantém firme, mesmo sendo rejeitada, mesmo sendo rejeitado, você ativa um circuito novo, um circuito automático, que é o da autoafirmação saudável. A verdadeira cura emocional começa quando você entende que você não precisa convencer ninguém de que você é aquilo que aquela pessoa quer que você seja. Você não precisa convencer ninguém a te escolher. Se ela quiser, pronto, me escolha. Quem é seu te reconhece. E aquela pessoa que não é pra você, aquela cliente, aquela pessoa, aquele grupo de amizades, te ensina de alguma maneira. Em Mateus capítulo 6, versículo 7 já diz: não deis aos cães o que é santo. Eu quero que você entenda que Deus não quer que você desperdice as suas pérolas que Ele mesmo te deu. Seu tempo, sua energia, os dons, com quem não tem olhos espirituais para enxergar o valor dela. O seu conhecimento, a sua sabedoria com outra pessoa não faz sentido. Marco Aurélio dizia que a alma se pinta com as cores dos seus pensamentos. Se você se vê pequeno, você viverá como pequeno. Mas se você se vê como um filho, você anda como um herdeiro. Isso é tudo sobre percepção. Preciso muito que você faça um desapego emocional.
Muito, muito mesmo. Eu já fiz, me ajudou pra caramba. Nessa parte em questão, eu fiz um desapego emocional na minha vida profissional. Mas eu precisei me desapegar de diversas amizades e hoje eu tenho uma mentalidade inabalável, eu tenho um emocional muito bom, muito ajustado. Qualquer pessoa que entre e sai da minha vida, tá tudo bem. Posso dizer muito bem sobre isso. Eu tive muitas amizades mesmo. Boas, ruins, em toda a minha trajetória. Por mais que eu seja muito nova, parece até que eu tenho uma mentalidade idosa, vamos dizer assim. A maioria dos meus amigos, desde quando eu comecei a trabalhar com digital, sempre foram pessoas mais velhas, sempre foram adultos já. Mas, na maioria das vezes, esses adultos não estavam 100% alinhados com a mentalidade totalmente estragada, escassa. Portanto, acabaram me trazendo ensinamentos e, na maioria das vezes, me chatearam. E eu precisei aprender a lidar com eles. Eu precisei ter um desapego emocional e entender que o meu valor está em Cristo. Eu estou enraizada com ele. Se eu ensino é por ele, se eu faço é com ele e por ele, obviamente. Mas assim, fazer esse desapego emocional me ajudou tanto que hoje qualquer pessoa pode sair da minha vida, eu não vou ligar. A não ser que seja alguma pessoa da minha família, assim, que se afaste de mim. Eu falo minha família, meu pai, minha mãe e a minha irmã. Algum amigo muito próximo, mas eu vou saber lidar com isso. Não é como se fosse acabar o mundo e eu não reconhecesse mais o meu valor. Não, não funciona assim porque eu sei quem eu realmente sou. Eu sei do meu valor. E se o meu valor está em Cristo, eu não preciso de mais nada externo. As outras coisas virão à parte. Isso vale o mesmo na vida profissional. Eu sei do meu valor, eu sei do que eu posso entregar, eu sei que eu tenho soluções para entregar para as pessoas. Perdi uma venda, perdi uma cliente, tá tudo bem. Ela vai voltar, porque ela sempre volta, ela sempre precisa da minha ajuda. Uma hora ou outra ela vai me procurar porque ela vai precisar da minha solução. E outra pessoa não vai entregar da mesma maneira que eu entrego. Em questão profissional, às vezes a gente tem que provar o nosso valor mostrando que eu sei, mas não me humilhando e mostrando que eu mereço. Ela merece. É diferente. Eu preciso que você pegue um papel agora e escreva, faça uma análise de quem você está tentando convencer a ficar com você. Quem eu tenho tentado convencer a ficar comigo, a me amar, a me aturar, a gostar do meu jeito, gostar do que eu entrego. Quais são os clientes que estão tentando se afastar de você e você está meio que forçando uma venda. Você não precisa manipular o destino. Se for de Deus, vai dar certo. Se não for, vai embora. Se o valor tá nele. A oração muda tudo. Se você crê que você já recebeu, se você crê que você já conquistou, melhor ainda, isso é bíblico. E já entra uma parte da física quântica aqui também, porque tem uma parte minha que gosta muito da física quântica, da reprogramação mental, quando você afirma algo, não tô falando pra você acordar e já ir direto pro espelho e ficar lá, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Se você já não tem nenhuma solução, vai lá, faça, fale. As palavras têm muito poder sobre a sua vida, mas o importante é que você age. O importante é você agir. É a ação que muda tudo de fato. As palavras vão intencionar a sua ação. A sua mente vai acabar acreditando porque o nosso cérebro ele não sabe de fato distinguir a realidade da fantasia. Portanto, quando você levanta ali, vai para o espelho e fala: eu sou assim, 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 assado, todos os dias, acaba que sua mente vai acreditando até se materializar. Mas para se materializar esse algo, você precisa agir. É o mínimo. Se quiser fazer a afirmação, faça. Comigo deu certo. Tá dando certo. Se você não quiser acreditar e falar que é abobrinha, tô nem aí também, que o problema não é meu. Tô te dando o que eu sei. Se você tem esse tipo de crise, é fato que você precisa reafirmar a sua identidade nele. Então vai lá, conversa com ele e peça a ajuda dele. Peça a ajuda do Espírito Santo. Ah, Camille, mas eu não acredito em Deus. Então saia daqui. Ou você aprende comigo, com os meus princípios, porque aqui eu crio conteúdo com estratégia, fé e propósito. Eu não vou anular um por conta de uma pessoa, sendo que é a minha essência, a minha identidade e o meu posicionamento. Eu vou ensinar tudo com base teológica e com base nos mandamentos do meu pai. Pronto. Não acredita? Tô aqui, ó, ouvido fechado. Tô nem aí. É o que deu certo pra mim, é a minha percepção e eu vou encontrar pessoas que tenham a mesma percepção que a minha. Se você não tem, você é 1%. É o 1%. Se você quiser ficar aqui para aprender com a mente aberta e não para criticar e ficar, não, mas não deu certo pra mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, por conta disso, saia. Não te quero aqui. Simplesmente. Depois desse vídeo, eu quero que você nunca mais abaixe a cabeça para lugar nenhum, para pessoa alguma, para cliente algum, para ninguém dessa terra. Porque quem não enxerga o seu valor, ele tá
cego espiritualmente. Quem tem de fato uma visão espiritual vai te encontrar na sua verdade e vai compartilhar dessa verdade com você. Não na tua carência, né? Pelo amor de Deus. Você não precisa de jeito nenhum se humilhar para ser amada, para ser amado. Você só precisa lembrar de quem te criou, de quem você é em Cristo. Deus não erra projeto não, minha filha. Você acha que Deus vai errar um projeto? Se ele te chamou para ser luz e sal do mundo, você não vai ficar tentando brilhar em um lugar que só tem escuridão, não. Saia, faça o que Deus tá te pedindo. É o seguinte, levanta, olha para frente. Abate esse orgulho aí, abaixe esse ego, pensa na eternidade. Por mais que você tenha o seu trabalho aqui, eu também tenho, meu amor, eu tenho a minha vida profissional, mas o meu pensamento precisa estar sempre ligado a Deus. Tá eu e ele aqui juntos. Eu preciso que você tenha dignidade. Dignidade e autorresponsabilidade suficiente para não aceitar nada de ruim que venha de qualquer pessoinha aí desse mundo. Olha essa frase aqui, ó, que eu pensei agora. O céu, ele não patrocina quem se diminui. Ele patrocina quem tem postura de filho, de fato. Quem não se nega diante dos homens. Você acha que Deus ele quer que você seja aceito por todos? Se nem Jesus foi aceito por todos, quem é você na fila do pão? Mas ele quer que você seja basicamente fiel à sua essência. E eu quero que você seja assim também. É aí que a verdadeira valorização começa. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não esquece de deixar nos comentários, porque eu tô crescendo esse perfil agora, estou começando, na verdade, esse perfil agora. Eu quero criar uma constância aqui e trazer conteúdos, trazer o que eu sei para conseguir ajudar. Se eu ajudar 10 almas já é o suficiente. Se eu ajudar 10 almas assim diariamente já é o suficiente nessa plataforma. Deixa aqui o que você achou desse vídeo, compartilha com quem você acha que tá precisando escutar isso. Deixa seu like, se inscreve, faz o que precisa ser feito aí. 1 minutinho da sua vida no máximo, você faz o que precisa ser feito. E aí você você ativa o sininho, porque eu quero criar constância aqui, eu vou me comprometer com você e trazer ensinamentos práticos. Aulas desse tipo aqui, porque não tem como eu ensinar nada que seja genérico para você. Eu me comprometo. Enfim, eu estou atrasada para ir ao salão agora, e eu espero muito, de coração mesmo, que tenha te ajudado e que atinja a pessoa certa nesse momento. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, de fazer esse vídeo aula. Eu espero que te ajude de verdade. Beijão, fica com Deus, até o próximo vídeo.